Olá, alunos, alunas e amigos da Escola de Teologia FATECAR. Eu sou o professor Ronaldo e sejam bem-vindos ao estudo panorâmico de História da Liberdade Religiosa. Não deixem de se inscrever em nosso canal teológico e de deixar seu like para que esse canal cresça e alcance mais pessoas interessadas pelo conhecimento da teologia. Nessa aula, estaremos partilhando com vocês de um modo reflexivo sobre a evolução da construção da ideia da liberdade de religião e das boas relações sociais entre pessoas em sua diversidade de fé. É muito importante que leiam o material didático para aprofundarem seus conhecimentos sobre o tema. Isso é fundamental para o aprofundamento de seus saberes. Esta aula tem como objetivo apresentar a importância das boas relações sociais e, sobretudo, entre pessoas de religiões diferentes. E falando sobre a liberdade de religião, eu gostaria de tratar desse tema conceituando, explicando o sentido da tolerância religiosa. Vamos lá? A tolerância religiosa é a atitude respeitosa e convivial diante das confissões de fé diferentes da nossa. A liberdade de religião e de opinião é considerada por muitos como um direito humano fundamental. A liberdade de religião inclui ainda a liberdade de não seguir qualquer religião, ou mesmo de não ter opinião sobre a existência ou não de Deus, classificados pelos termos agnosticismo e ateísmo. A liberdade religiosa se impõe diante de todas as ideias e, principalmente, é a expressão da própria natureza diversificada do ser humano. Desde os tempos primívos de nossa história humana, evidenciou-se a inclinação das antigas sociedades para a prática religiosa, constatação essa que ganhou caráter científico através da sociologia, que afirma ser o homem um ser religioso. Ligado a um ou vários deuses, o ser humano aparece no cenário social como um invocador ou invocadora de divindades. Desde o início, como se é evidenciado nas escrituras sagradas, por exemplo, havia os que prestavam culto a Deus e aqueles que prestavam adoração a outras divindades, o que causava um acirramento entre seus seguidores, causando por conta disso violências, guerras, disputas, etc. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pelos 58 Estados-membros das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, definia a liberdade de religião e de opinião no seu artigo 18, dizendo, olha só que interessante, todo homem tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular. A liberdade de religião, enquanto conceito legal, ainda que esteja relacionada com a tolerância religiosa, não é idêntica a esta, baseando-se essencialmente na separação entre igreja e Estado, ou laicismo, o Estado secular que se pretende alcançar. Historicamente, a liberdade de religião tem sido usada para referir-se à tolerância de diferentes sistemas de crenças teológicas, ao passo que a liberdade de culto foi definida como a liberdade de ação individual. Cada um desses elementos existiram em diferentes graus na história. Embora muitos países na antiguidade tenham aceitado alguma forma de liberdade religiosa, ela foi frequentemente limitada na prática, através de uma tributação punitiva, uma legislação repressiva socialmente e a privação de direitos políticos. A liberdade de culto religioso foi estabelecida no Império Maurya da Índia por Ashoka
no século III a.C., que foi oficializado nos Éditos de Ashoka, no Império Romano e na Grécia. Devido ao grande sincretismo, frequentemente comunidades eram autorizadas a possuir seus próprios costumes. Quando multidões nas ruas enfrentavam-se por questões religiosas, a questão era geralmente considerada uma violação dos direitos da comunidade. Algumas das exceções históricas foram as regiões onde as religiões possuíam uma posição de poder. Por exemplo, o judaísmo, o zoroastrismo, o cristianismo e também o islamismo. Outros casos de repressão ocorreram quando a ordem estabelecida se sentiu ameaçada, como mostrado no julgamento de Sócrates, onde o governante foi deificado, como em Roma, e a recusa a oferecer sacrifício simbólico foi semelhante ao se recusar a prestar um juramento de fidelidade, sendo esta a razão da perseguição, por exemplo, aos cristãos. A liberdade religiosa para os muçulmanos, judeus e pagãos foi declarada por Maomé no século VII d.C. O califado islâmico garantia a liberdade religiosa, nas condições que as comunidades não muçulmanas aceitassem certas restrições e pagassem alguns impostos especiais. No período da Idade Média, o reino da Sicília de Rogério II foi caracterizado pela sua natureza multiétnica e tolerância religiosa. Olha que interessante. Normandos, judeus, muçulmanos árabes, gregos bizantinos, lombardos e sicilianos viviam em harmonia. O imperador Frederico de Hohenstaufen, que viveu entre 1215 e 1250, permitiu-lhes permanecer no continente e construir mesquitas, alistarem-se em seus exércitos e até mesmo tornarem-se seus guarda-costas pessoais. A reforma protestante iniciada por Martinho Lutero em 1517, que originou inicialmente o luteranismo, demonstrou uma grande controvérsia sobre a liberdade religiosa. Inicialmente, a religião luterana foi perseguida pela religião católica, até Carlos V, em 1555, no Sacro Império Romano, ter concordado em tolerar o luteranismo na Paz de Augsburgo. Cada estado deveria tomar a religião de seu príncipe, mas dentro desses estados não houve necessariamente tolerância religiosa, tendo as igrejas luteranas se fundido com os principados, formando uma Landeskirche. Cidadãos de outras religiões poderiam deslocar-se para um ambiente mais hospitaleiro. Como é verificado na história, tanto o catolicismo quanto o luteranismo continuaram perseguindo outras religiões, como o anabatismo, por exemplo. Em Genebra, João Calvino instala um governo de caráter teocrático, proibindo as demais religiões. Isso aconteceu. Apenas em 1558, a Dieta da Transilvânia de Turda declarou livre a prática de ambas as religiões, católica e luterana, mas proibiu o calvinismo. 10 anos depois, em 1568, a Dieta estendeu a liberdade para todas as religiões, declarando que não é permitido a ninguém intimidar outrem com prisão ou expulsão devido à sua religião. O Édito de Turda é considerado pelos historiadores como a primeira garantia legal de liberdade religiosa na Europa cristã. Já os Estados Unidos, após sua independência, principalmente na Declaração de Independência dos Estados Unidos e no estado da Virgínia, em 1776, afirma categoricamente que todos os seres humanos são, pela sua natureza, igualmente livres e independentes, e o reconhecimento definitivo de que todo o poder permanece e pertence ao povo e, por conseguinte, dele deriva, conforme os artigos 1º e 2º dessa declaração.
sendo considerado um marco na história dos direitos humanos. Nesse mesmo sentido, a primeira emenda à Constituição norte-americana de 1791 dispõe que o Congresso não editará nenhuma lei instituindo uma religião ou proibindo o livre exercício dos cultos, nem restringirá a liberdade de palavra ou de imprensa, ou o direito do povo de reunir-se pacificamente, ou de de petição ao governo para a correção de justiças. Podemos assim compreender por que a liberdade de consciência, de crença e de opinião representou o fundamento ou a pedra angular sobre a qual se buscou construir uma sociedade livre para os habitantes da América do Norte. Em 1789, a Assembleia Nacional Francesa defendeu a universalização dos direitos humanos durante a fase revolucionária. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, do mesmo ano, afirmou categoricamente o seguinte: tendo em vista que a ignorância, o esquecimento ou o desprezo dos direitos humanos são as únicas causas dos males públicos e da corrupção dos governos, os representantes do povo francês, resolveram declarar solenemente os direitos naturais, inalienáveis e sagrados do homem. Foram reconhecidos e afirmados dessa forma os princípios da liberdade e da igualdade, tanto na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, quanto na Declaração dos Direitos dos Cidadãos de Virgínia, de 1776. Foi apenas alguns anos mais tarde, com a Constituição Francesa, de 1791, que a noção de fraternidade ou solidariedade veio a ser declarada, não como um princípio jurídico, mas como uma virtude cívica dos cidadãos franceses, cuja declaração é a seguinte: serão estabelecidas festas nacionais para manter a lembrança da Revolução Francesa, promover a fraternidade entre os cidadãos e vinculá-los à Constituição, à pátria e às leis. Isso está no título 1º. Uma vez constituídos e afirmados, os princípios da liberdade, igualdade e solidariedade transformaram-se ao longo do tempo em valores supremos do Sistema Universal dos Direitos Humanos, cuja validade atinge nossos dias. Diante de tudo que partilhei com vocês até aqui, vocês também poderão me perguntar: professor, e como está a situação atual sobre a liberdade religiosa e sua tolerância? Explico. A questão da liberdade religiosa é extremamente complexa e, por que não dizer, delicada. É complexa porque a compreensão desse tema depende de uma abordagem interdisciplinar e, por conseguinte, de incursões que vão além da ciência jurídica, da área do direito, envolvendo também a história, a teologia, a antropologia, a ciência da religião e também a filosofia. O tema é delicado porque revela o desafio de se viver num mundo plural, em que a intolerância religiosa ainda está presente em vários países do mundo, como na China, no Paquistão, no Irã e na Arábia Saudita também. Também é preocupante a situação no Oriente Médio e em muitas outras regiões. Por exemplo, as minorias cristãs estão também na mira dos extremistas budistas no Sri Lanka e dos hinduístas na Índia, que utilizam as leis anti-conversão para impedir qualquer atividade missionária, recorrendo frequentemente à violência também. O último bastião dos campos de concentração, ao estilo social comunista, a Coreia do Norte viu desaparecer no vazio, durante os últimos 50 anos,
cerca de 300 mil cristãos. Uma prática repressiva análoga é seguida pelo regime de Pequim contra os cristãos. Os budistas e os membros do Falun Gong também, presos e torturados em campos de concentração sem acusação e frequentemente liberados apenas após a sua morte. Existem nas religiões uma tendência à intolerância, como no caso do islamismo. Ademais, o tema envolve questões complexas por parte de outras religiões, como a observância do sábado bíblico, o ensino religioso nas escolas públicas e o diálogo interreligioso. Isso sempre será um desafio para as religiões. Dos 25 países mais populosos do mundo, Irã, Egito, Indonésia e Paquistão são consideradas as que têm maiores restrições, enquanto o Brasil, Japão, Itália, África do Sul, Reino Unido e Estados Unidos são os países com níveis mais baixos. No Brasil, apesar de grande parte dos brasileiros aceitarem as demais religiões, muitos, sobretudo religiosos mais conservadores, que defendem que todos devem acreditar em seu Deus, têm dificuldades em aceitar a posição de quem não aceita em um Deus, quem não acredita em um Deus. Dessa forma, paradoxalmente, ateus e agnósticos acabam sendo vítimas da intolerância religiosa. Mas qual a proposição bíblica para a tolerância religiosa? Bem, o conceito de liberdade de religião é bíblico por várias razões. Primeiro, o próprio Deus estende uma liberdade de religião para as pessoas. E a Bíblia tem vários exemplos para isso. Em Mateus 19, por exemplo, o jovem governante rico vem a Jesus. Depois de uma conversa, o jovem retirou-se triste, optando por não seguir a Cristo. O ponto crucial aqui é que Jesus o deixou ir. Deus não força a crença nele. A fé é comandada, mas nunca coercida. Em Mateus 23, 37, por exemplo, Jesus expressa desejo de reunir os filhos de Jerusalém para si. Mas, como ele mesmo disse, vós não o quisestes. Se Deus dá aos homens a liberdade de escolher ou rejeitá-lo, então também devemos fazer o mesmo. Enfim, o indivíduo deve fazer sua escolha, e a religião devendo respeitar cordialmente seu posicionamento. O ato de escolher é uma prerrogativa humana, respeitada por Deus. Embora esse tema seja de reflexão desafiadora, consideramos em nossa consciência o assunto de abordagem fundamental, pois precisamos sempre estimular o diálogo e o respeito entre as pessoas, a fim de vivermos em uma sociedade mais justa e tolerante. Alunas, alunos, amigos da Escola de Teologia FATECAR, terminamos a nossa aula, mas gostaria de incentivá-los a ler o material didático, o professor pega no pé, e aprofundarem seus saberes em outras referências bibliográficas que tratam desse assunto. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês e sucesso em seus estudos. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.